Pronto. Então, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário aqui do Programa de Pós-Graduação em Economia da Unicinos. Hoje teremos a presença do professor Fernando Sarti. Com muito prazer recebemos o professor Fernando, ele é um especialista em indústria, né? Em particular na indústria brasileira, as experiências que a gente vem vivenciando nos últimos anos, dessa dinâmica industrial aí não tão positiva para o país. E a ideia é que o professor Fernando consiga também nos trazer, né, uma discussão sobre a indústria no Brasil, riscos e oportunidades que a gente tem, considerando esse cenário agora, né, da pandemia e pós-pandemia. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer agora publicamente ao professor Fernando pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? E nos trazer, então, uma discussão relevante aí para os nossos alunos, tanto na área de industrial, né, que é uma das nossas linhas, quanto na área de internacional, que também é muito caro para nós, né, a discussão referente a como que o Brasil também vai se posicionar internacionalmente agora, né, frente a toda essa situação de mudança drástica que tivemos aí na economia nacional e internacional. Então, eu já vou passar a palavra para o professor Fernando, e fazemos a apresentação, então, e depois, na sequência, vamos para um momento de perguntas e respostas e o debate. Muito obrigada, uma boa palestra para todos nós, e professor Fernando, por favor. Obrigado, Janaína. Boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Eu vou tentar fazer uma exposição aí em 40, 50 minutos, depois, né, abrimos aí para um debate, para aprofundar algumas questões que ficarem aí em aberto, tá? Como vocês estão vendo a minha apresentação, né, a ideia é, primeiro, trabalhar com vocês, a mostrar que realmente há uma perda muito significativa de competitividade na indústria brasileira, né, que vem com uma fragilização, se quiserem, alguns, a gente pensar até num processo de desindustrialização, que não é de hoje, tá? Esse processo, como eu vou tentar mostrar aqui, ele já vem há algum tempo, tá? Depois, eu acho que é importante a gente olhar para essa indústria com todo esse nível de fragilidade, os impactos que a crise sanitária do Covid-19 e a crise econômica que já se iniciou e que deve ainda ter, né, desdobramentos muito, muito significativos, como é que isso vai impactar aqui na indústria brasileira. E depois eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, né, se há espaço, né, para um processo de reindustrialização brasileira, dada a importância da indústria, né, quais são essas oportunidades, mas também os riscos do que vem aí pela frente. Tá? Então, essa aí a estrutura da nossa apresentação. Quando a gente fala, né, dessa perda de competitividade e fragilização, é importante a gente entender que realmente ela não é de hoje. Né? A indústria brasileira vem perdendo espaço, né, dentro da economia global, dentro da indústria global, já há algum tempo. Trouxe alguns indicadores para tentar mostrar isso para vocês, né? Mas quero simultaneamente apontar, junto com essa fragilização, alguns mitos, né, que aparecem sobre o debate da indústria brasileira, né, desse processo de fragilização. O primeiro, de apontar que a desindustrialização, né, é um fenômeno global, né, que todas as economias estão passando por isso, que o mundo está vivenciando, né, uma mudança tecnológica importante, de que hoje há um crescimento natural do setor de serviço, né, que tudo isso é verdade, né? Realmente passamos, e vamos tratar um pouco disso, dessa revolução industrial, essa nova
essa digitalização, essa revolução digital que é importante, mas isso não é justificativa para um processo de desindustrialização, né? Várias outras economias não passam por esse processo de fragilização como ocorre na economia brasileira, né? E um outro mito, acho que importante, que a gente ouvia muito antes da crise, né, do Covid, é de que a indústria brasileira já estava em franca recuperação, de que havia um movimento na direção, e que, na verdade, foi a crise sanitária que abortou esse crescimento, essa recuperação. Também não é verdade, né? Eu vou tentar mostrar com dados aqui que, na verdade, a economia brasileira está estagnada, né? Desde a recessão, né, que nós tivemos em 2015, 2016, com queda significativa do PIB, em torno de 3%, de lá para cá a indústria ficou patinando e não havia uma retomada, né? Então, o que nos preocupa muito, eu diria que o nosso argumento aqui principal é de que essa crise que se desdobra agora, né, pós a pandemia, ou durante a pandemia, e que continuará após a pandemia, né, ela atinge o Brasil, atinge a indústria brasileira no momento onde essa indústria está muito fragilizada, né? E, portanto, isso realmente coloca, né, aumenta os riscos associados a esse processo de desindustrialização, tá? Se vocês conseguirem ver esse gráfico, é um gráfico aqui da UNIDO. A UNIDO é um organismo das Nações Unidas especializado na área industrial. A gente vê ali em cima, né, se é possível enxergar, a China, né, que é hoje a maior, né, produção manufatureira no mundo, né? A gente vai falar o tempo inteiro aqui de valor agregado manufatureiro, que na verdade é o que está se agregando de valor. A China hoje representa aproximadamente 25%, essa faixinha aqui azul, de toda o valor agregado manufatureiro global. Vejam que está muito à frente dos Estados Unidos, né, que representam hoje 15%. Não era assim, né? A economia americana, se a gente voltar aqui a 1990, se a gente retornar aqui a 2000, né, ela estava à frente, sempre foi quem liderava, né, a manufatura global, né, e há uma inversão nisso a partir do dinamismo da indústria chinesa. O Brasil, né, está aqui embaixo, né? Nós estamos falando, né, em valores aí para 2018, de um valor agregado manufatureiro da ordem de 250 bilhões. Ou seja, é uma indústria ainda muito significativa, né? O Brasil ocupa aí a 9ª posição, né, global em termos de indústria. Então, também não vamos jogar tudo fora e dizer o seguinte: olha, a indústria está fragilizada, há um processo de desindustrialização, não é retorno. Não, nós estamos falando, né, de uma indústria que tem um grau de importância tanto do ponto de vista global quanto do ponto de vista doméstico, né? Essa é uma primeira questão, tá? A perda de competitividade da indústria, acho que fica muito clara nesse gráfico, né? O Brasil ocupava, né, uma 26ª posição aqui em 1990, e passados aqui quase 30 anos, né, o país vem perdendo participação, perdendo posição. Esse ranking é também construído pela UNIDO e leva em consideração uma série grande de indicadores que mostram, né, não apenas o peso, né, da manufatura, né, quanto também, né, a qualidade dessa manufatura, ou seja, qual é a participação dentro dessa indústria, dos setores, das atividades de maior conteúdo tecnológico, mostra como tem sido nessa economia a inserção exportadora dessas manufaturas, o peso que elas têm no comércio internacional, o peso que tem dentro da economia, e também dentro dessa estrutura de exportação, qual é a participação dessas atividades de maior ou menor intensidade tecnológica. Portanto, é uma gama muito ampla de indicadores que, somados, né, levam a esse ranking que nós estamos vendo aqui. Então, considerado todas essas dimensões, todos esses indicadores, o Brasil vem perdendo posições, né? Também perdem posição nossos parceiros aqui do Mercosul, a Argentina, também reduzindo, né? O México,
que é uma outra economia importante na América Latina, né, tem ganho participação ao invés da tendência brasileira, e aqui as principais indústrias manufatureiras do mundo, né, em termos, inclusive, de competitividade. Né. Os Estados Unidos, que vem perdendo um pouquinho de competitividade, mas ainda é ranqueada aqui como a quinta. A Coreia do Sul, que é um caso paradigmático de sucesso, de construção de uma manufatura cada vez mais competitiva e tecnologicamente avançada, ocupando aí a quarta posição, né? Uma China, que já atinge aqui a terceira posição, Japão e Alemanha. Esse é o ranking, né, global, mas o que nos chama a atenção aqui é realmente essa perda de competitividade da indústria brasileira. Tá? Olhando para algum desses indicadores que eu fiz referência, né, quando a gente olha para a nossa estrutura de produção, as atividades de maior intensidade tecnológica, de média e alta intensidade tecnológica, tem um peso, né, no último ano aqui, os indicadores apontam, de 2017, de 35. Já foi maior e vem perdendo participação. Mas não só perde participação internamente, como é um parâmetro, é um patamar bem inferior ao que apresentam os principais países avançados em termos de manufatura, né? A mesma coisa acontece com a nossa pauta exportadora, né? A participação dessas atividades de maior valor agregado e de maior conteúdo tecnológico também é relativamente baixa para padrões das economias mais avançadas, né? E quando a gente olha para o grau de industrialização, que nada mais é do que o peso, né, da indústria dentro da economia, ou seja, a gente pega aqui o valor agregado manufatureiro pelo PIB total da economia, fica claro aí pelo gráfico que vem havendo uma perda de importância, né, da indústria dentro da economia brasileira, né? Da mesma maneira, essa perda, essa fragilização da indústria brasileira tem contribuído também para um menor crescimento da economia como um todo, e o Brasil não apenas perde participação, né, do ponto de vista da indústria, mas como está perdendo participação do ponto de vista da economia como um todo. O Brasil tinha aqui, né, uma participação dentre as economias emergentes industriais, os países em desenvolvimento, mas com uma indústria já relativamente desenvolvida, uma participação que era de 18% e cai pela metade quase 30 anos depois. Portanto, realmente são situações, e a mesma coisa aqui em relação à participação, em relação ao valor agregado industrial, né? Então, a gente tem, não é apenas a indústria brasileira perdendo participação dentro da economia brasileira, mas também é a indústria brasileira perdendo participação dentro da indústria geral, né, a indústria total, a indústria global, mas inclusive a indústria dos países emergentes, dos países em desenvolvimento, né? Aqui é só para comparar, o mesmo processo a gente observa para a Argentina e para o México, é um processo também de fragilização da indústria, muito mais forte, no caso argentino, né? No México, como nós vimos, essa fragilização é menor, mas ainda assim também se observa aqui uma perda de importância da indústria dentro da economia mexicana, uma perda de participação da indústria mexicana dentro da indústria dos países emergentes. Quando a gente está falando dos países emergentes, afinal de contas, se México está perdendo, se a Argentina está perdendo, se o Brasil está perdendo, ou seja, se os países latino-americanos estão perdendo participação, quem é que está ganhando, né? Quem está ganhando participação dentre essas economias em desenvolvimento são, sobretudo, os países asiáticos, né? E aí com destaque absoluto para a China, tá? A gente olha aqui para duas dessas economias, a Coreia e a China, elas têm um comportamento exatamente inverso do ponto de vista das suas indústrias, né? O peso daquelas atividades de maior intensidade tecnológica é muito superior, no caso aqui da Coreia, na produção, ou seja, o valor agregado manufatureiro, o peso dessas atividades é crescente e muito mais elevado, né? A mesma coisa acontece com a sua pauta exportadora, a presença das atividades de maior intensidade tecnológica, que atinge 75%, é muito mais significativa, né? O grau de industrialização, veja, o peso da indústria coreana dentro da economia coreana vem crescendo, cresceu mais de 10 pontos percentuais
nesse período aqui de 30 anos, não tem nada de desindustrialização aqui, ao contrário, e com isso, a indústria é um motor de crescimento importante para a economia coreana, crescendo a sua participação no PIB, inclusive dos países ricos. A Coreia hoje já é um país rico, é um país desenvolvido. Então, ela dobrou a sua participação dentro desse grupo dos países industrializados. Ao mesmo tempo, o mesmo aconteceu com a sua indústria. O seu valor manufatureiro, agregado manufatureiro aqui, multiplicou por 3 a sua participação. A China, a mesma coisa. Com um grau de sofisticação menor da sua estrutura produtiva, mas já bastante importante do ponto de vista da sua estrutura de exportação, mas a indústria tem um peso muito importante dentro da economia. A China vem ganhando participação cada vez de forma bastante expressiva dentro dos países emergentes, e a sua indústria é um caso absolutamente exitoso. Sai de uma participação aqui de 18, 30 anos depois, atingindo 60%. Então, dentro dos países emergentes, a indústria manufatureira chinesa representa 60%. Aqui uns dados, só para mostrar isso por regiões, não vou detalhar muito, vocês vão estar disponível aí a apresentação, apenas para mostrar a importância que essas atividades com maior intensidade tecnológica, que é uma tendência generalizada dessas atividades aumentarem a sua participação dentro das estruturas. Aqui, nas economias industrializadas, crescendo a participação, aqui nas economias emergentes, do qual o Brasil faz parte, crescendo a participação, e aqui as economias mais com menor grau de desenvolvimento, mas mesmo nelas, você observa esse crescimento. E aqui, como um todo, o mundo, essa crescimento de participação. Então, é preocupante quando a gente olha para o gráfico do Brasil, de que o Brasil não segue essa tendência, ou seja, de que essas atividades com maior conteúdo, intensidade tecnológica, estejam ganhando participação dentro da pauta de produção. A mesma coisa acontecendo em relação ao comércio mundial, ou seja, a participação desses setores de atividades de média e alta intensidade, a gente vê que ela é crescente e para algumas economias impressionante, como a gente tinha visto lá no gráfico anterior, a China aqui se destacando muito. Então, essa é uma tendência internacional e o Brasil destoa dessa tendência. E aqui, um dado importante, que eu tinha feito referência daquele mito, da gente não entender, da gente parar com a ideia de dizer que há um processo de desindustrialização no mundo inteiro. Olhando para o mundo, como toda essa linha azul aqui, a gente está medindo qual é o valor agregado manufatureiro em relação ao PIB de todas as economias do mundo. Se a gente olha aqui, essa linha não é decrescente, ela, pelo contrário, ela é crescente. Ou seja, se a gente olha o mundo como um todo, não há um processo de desindustrialização, ao contrário. Se a gente olha mesmo para as economias avançadas, a indústria aqui não vem apresentando um processo sistemático de desindustrialização. É uma certa estabilidade aqui. China não precisa nem falar. A China, ao contrário, como a gente viu lá, ao invés de desindustrializar, ela está se industrializando cada vez mais, ou seja, a indústria ganhando participação. E os emergentes industriais, a mesma coisa. O problema é que quando a gente olha para o Brasil, veja que a nossa linha azul aqui, aí sim a gente observa um grau importante aqui de perda de importância da indústria dentro da economia. E esse é um dos indicadores que a gente utiliza para não só mensurar aí esse grau de industrialização, e, portanto, ele é utilizado também para se pensar se essa economia está sofrendo ou não um processo de desindustrialização. Nesse caso, esses indicadores apontariam que o Brasil, sim, vive, mas isso não é uma tendência global, como a gente muitas vezes observa as pessoas, comentando, não, a desindustrialização é padrão, o Brasil está dentro desse padrão, nós estamos fora do padrão. O segundo ponto aqui é mostrar que nem sempre foi assim. Se a gente pegar o período 2003, 2017, a gente vê o crescimento aqui, separando agora a indústria. O azul é a nossa indústria total, em geral, o vermelho aqui é a indústria extrativa e o verde aqui é a nossa indústria de transformação.
No período de crescimento da economia, que foi significativo, 2003, 2007, né, a indústria cresceu, em particular aqui a indústria extrativa, já refletindo aqui o crescimento tanto da extração de petróleo quanto de minérios, né? Mas a indústria manufatureira também teve um crescimento expressivo. Tá? Aqui vem a crise, né, de 2008, 2009, todo mundo despencou, como é a crise recente agora, de 2020, né? E novamente uma retomada de 2009 até 2013, ainda a indústria crescia, tá? Um crescimento. A partir de então, né, desde 2014, né, a gente observa aqui já um comportamento diferente, né? A indústria manufatureira tendo uma queda acumulada nesse período aqui, né, de 5 anos, né, esse quinquênio de 14%, quem cresceu foi a extrativa por conta aqui já do pré-sal, né, e um pouco também a extrativa mineral, né. No período mais recente, aqui entra aquele segundo mito, né, de que a gente vinha se recuperando, né, não é verdade, né, há uma queda significativa da extrativa, é um crescimento inferior a 1%, né? E no período mais recente, agora sim já pegando a crise, um tombo muito, muito significativo, né? Tanto para a extrativa quanto para a indústria manufatureira. Então, se a gente olhar no gráfico agora, fica mais fácil ver, né? É difícil alguém, né, de boa fé olhar para cá e imaginar, né, até antes da crise, né? Aqui começa a nossa crise, né, de que esse gráfico aponta uma recuperação da indústria. Então, não havia essa recuperação da indústria brasileira no período. Aqui é a indústria de transformação, né? Se a gente olhar para a indústria extrativa, né, também não havia nenhum movimento, né, de recuperação. Então, é importante a gente ter em conta essas duas tendências. Primeiro, a desindustrialização não é um fenômeno generalizado, né, atinge apenas algumas economias, e também não é verdade que o Brasil vinha num processo de recuperação industrial antes da crise sanitária. Tá? Na verdade, aqui, olha uma coisa mais assustadora, né? Quando a gente pega esse período de 2014 a 2020, o tombo que a indústria brasileira apresentou é muito, muito significativo, né? Que é a faixa aqui azul. A faixa vermelha é já refletindo aqui o impacto, né, da crise sanitária no período, né? Em março, a queda foi já muito significativa. Os números que acabaram de sair agora do IBGE, mostrando uma queda que aqui está vindo como previsão, agora já posso dizer que não é mais só previsão, né, em torno de 20%. Ou seja, a crise atingiu em cheio a indústria brasileira, indústria que já vinha de um processo de fragilização importante. Aqui, abrindo por setores de atividade, né, por categoria de uso, que a gente chama, né, o setor de bens de capital, nesse período, 14 e 20, com uma queda muito acentuada, por conta, evidentemente, do desempenho muito aquém do necessário da taxa de investimento. Se não há investimento, não há demanda por bens de capital, por máquinas, né? Por outro lado, aqui também uma queda importante no setor de bens intermediários. Isso aqui se deve, entre outros fatores, também a um aumento importante do coeficiente conteúdo importado na economia brasileira. Bens de consumo duráveis também nesse período, né? Uma queda muito significativa, aí já reflete a questão do crédito, a questão da renda, levando a uma queda importante. Esse é um setor que depende basicamente da massa salarial, depende de crédito, queda, e o setor de bem de consumo semidurável. Ou seja, uma tragédia generalizada, ninguém escapa, tá? Dentro desse desempenho negativo da indústria brasileira. Tá? Então, desse ponto que nós estamos falando, né? Os impactos da crise global na indústria brasileira, né? Vem no momento que você já tinha um desempenho bastante ruim, uma fragilização da economia brasileira, né? O que vem aí com a crise, né, certamente, né, uma forte retração da demanda global, né? Quando a gente olha para os números mesmo das economias mais avançadas, né, é muito assustador, né? A queda da economia americana, a queda das economias europeias, né? Num primeiro momento, a queda da economia chinesa, que parece que é a única que está esboçando uma reação importante, né? O mundo caindo, né, os mercados, né, isso vai afetar diretamente
o mercado internacional, vai afetar as exportações. A Organização Mundial do Comércio trabalha com uma queda, só agora em 2020, de mais de 30%, o que vai afetar todos os países. Né? O que tem aqui ainda, vamos dizer, muitas incertezas qual vai ser. Ninguém mais tem dúvida do tamanho, né, da crise, né? A intensidade com que essa crise global. As incertezas maiores são com o prazo de recuperação, a velocidade de recuperação das economias. Né? Aí tem a sopinha de letras, né? Se vai se recuperar em V, ou seja, cai e volta rápido, que é o que se espera no caso da China, né? Se vai ser uma recuperação em U, cai, mas fica um tempão lá embaixo, só depois se recupera. Se vai ser uma recuperação em L, cai e não se recupera, ou se vai ser uma recuperação em W, que cai, recupera, mas cai de novo. Até alguns analistas, têm apostado nessa hipótese, com receio de que a própria crise sanitária possa ter uma segunda fase de contaminação. Né? Então, como todos torcemos, né, para que isso não ocorra, né? Mas, na verdade, há muitas incertezas sobre a possibilidade de recuperação. Né? Então, o cenário internacional não é nada favorável. Né? Também as análises apontam de que, provavelmente, dado o impacto com que isso se deu dentro dos Estados Unidos, né, que já vinha também perdendo força no seu crescimento, e o impacto com que isso atingiu a Europa, que também já vinha tendo, né, uma desaceleração grande. A própria Alemanha, que é a principal economia europeia, já vinha apresentando taxas de crescimento negativas para sua indústria. Né? Quem deve sair desse processo muito mais fortalecido é a China. Né? A China e, de alguma maneira, a fábrica asiática. Só que esse processo de um mercado menor, com as economias retraídas, com excesso de capacidade, o que se espera é que haja, num período, nos próximos anos, um forte acirramento da concorrência internacional. E esse acirramento da concorrência internacional é um jogo pesado, as grandes economias, todas foram atingidas, portanto, entrarão de forma pesada nesse processo. E economias que estão mais fragilizadas, que têm menor competitividade, como a economia brasileira, certamente vão sofrer as consequências disso. Então, esse é um processo. E dentro desse acirramento, eu queria chamar a atenção, depois eu volto aqui nos outros dois pontos, para esse ponto aqui, que nem sempre é de conhecimento, de quem não é especialista na área de economia industrial. Esse gráfico mostra, essa linha azul aqui, que quando a gente está olhando para o índice de preços da economia como um todo, que é essa tracejada aqui, essa linha, nessa curva aqui, perdão, quando a gente olha para esse índice de preços aqui industriais, os preços industriais têm crescido muito abaixo, do restante da economia, onde estão, por exemplo, os índices aqui para serviço. Isso significa o quê? Que há uma queda importante, em termos relativos dos preços industriais em relação aos demais preços. Ou seja, a possibilidade de você rentabilizar os investimentos industriais, os ativos industriais, isso não é de hoje, isso aqui começou em 91, esse gráfico aqui está dentro de 91, ou seja, nós estamos olhando para uma tendência que já se observa há 30 anos. Agora, a expectativa é de que, diante desse acerramento da concorrência internacional, diante do fortalecimento dos países asiáticos, em particular da China, de que essas tendências se acelerem ainda mais. Vai haver uma evolução desses preços, ainda de forma até mais decrescente, o que coloca problemas importantes para uma economia como a brasileira, para uma indústria como a brasileira, que está precisando de investimentos. E se você olha para investimentos que vão encontrar dificuldades de terem retorno, serem rentabilizados, olha o que está acontecendo com o investimento industrial aqui no Brasil. Esses dados aqui são do IED, mostra como, no auge, no boom de crescimento aqui
foi um boom de investimento também. A indústria chegou a representar quase 30% do investimento total no país, mas vem caindo, né? Hoje representa menos de 15%. É esse investimento industrial que é fundamental para recuperar a competitividade industrial, né? Se ele está bastante contraído, o investimento, e ainda não há expectativas positivas em termos de mercado, não há expectativas positivas do ponto de vista da rentabilidade, do retorno de investimento. Fica difícil a gente imaginar, né, que os investimentos industriais retomarão no país, pelo menos de forma significativa, né? Aqui, uma outra gráfica que mostra como realmente o investimento industrial, que é essa linha azul, né, caiu, está num patamar muito baixo, da mesma maneira que os investimentos em infraestrutura. Eu retomo essa questão, porque esses fatores aqui são importantes para a gente pensar uma possível reindustrialização brasileira, tá? Mas está claro aqui de que esses investimentos estão abaixo do que deveriam, e sem eles, dificilmente você promove uma reestruturação competitiva, da indústria brasileira, tá? Por outro lado, voltando àquele nosso, os impactos aí possíveis da crise, a gente observa aqui a ideia de que, diante, dessa crise internacional, de que se deverá ocorrer um processo onde vai se acentuar a internacionalização produtiva, que já é um fenômeno bastante forte na economia mundial, mas isso deverá ainda se acirrar mais. Em que sentido, né? Evidentemente que as empresas passam a buscar novos mercados de atuação diante da retração dos seus próprios mercados domésticos, né? Além do que, evidentemente, a crise provoca, diante, como é o caso do Brasil, a fragilidade, de algumas economias, a fragilidade de algumas empresas. Isso propicia a possibilidade de que empresas cresçam a partir da compra de outras empresas, realizando investimentos, sobretudo investimentos na forma de aquisições e fusões de outras empresas. Essa é uma tendência global, que deve se aprofundar de forma bastante significativa nesse período ou nesse período de crise internacional que está se desdobrando aí com a crise sanitária, E isso tem, então, o Brasil, que já é um importante receptor de investimento estrangeiro, são essas faixas aqui azuis, O Brasil, apesar de todo esse período de crise aqui, o Brasil continuou sendo um país receptor importante de investimento, Nós estamos falando aqui alguma coisa em torno de 70 a 80 bilhões de dólares anuais, O Brasil, nos últimos 10 anos, recebeu mais de 800 bilhões de dólares na forma de investimento estrangeiro. Investimento esse, que nós estamos falando aqui, investimento que vem para o país em grande medida adquirindo empresas nacionais. Então, nesse período aqui, o que a gente observou foi uma mudança de propriedade, um processo também intenso, acompanhando essa internacionalização produtiva, de desnacionalização da base produtiva brasileira, ou seja, empresas brasileiras passando para as mãos de empresas de capital estrangeiro. Se a gente olha para esses dados aqui, a gente observa o volume em termos de valor mesmo, no período de 2009 a 2018, de empresas estrangeiras que compraram empresas brasileiras dentro do mercado brasileiro. Isso aqui foi um volume de quase 800 bilhões de dólares. Muito, muito significativo. Portanto, acompanhando esse processo aqui de internacionalização, tenha ocorrido esse processo de desnacionalização da estrutura produtiva brasileira. Pós a crise, diante dessa fragilização crescente da estrutura industrial brasileira, da fragilização dos grupos brasileiros, das empresas brasileiras, é de se esperar que esse processo se intensifique, ou seja, que
vai continuar tendo uma entrada significativa de investimentos estrangeiros no país e investimentos, né, na compra, sobretudo na compra de empresas brasileiras, tá? Portanto, essa é uma das consequências importantes. E certamente, talvez o movimento mais importante que a gente vai observar, né, esse período pós-pandemia, né, da crise, e dentro da crise global, e durante esse processo de recuperação da economia mundial, vai ser, né, uma aceleração, o avanço dessa revolução industrial e tecnológica que todos nós estamos acompanhando, essa quarta revolução, a manufatura 4.0, ou se quiser chamarmos de revolução aí, digital, né? Ela certamente deve se intensificar, e aí coloca ao mesmo tempo, né, uma oportunidade, né, importante para a economia, para a indústria brasileira, mas também coloca riscos importantes para a economia brasileira. Por quê? Né? Quando a gente está olhando, né, para essa... pensando aqui, né, nesses setores, né, que estão envolvidos aqui na quarta revolução industrial, quando a gente está falando de inteligência artificial, quando nós estamos falando, né, na internet das coisas, quando nós estamos falando na robotização, quando nós estamos falando no Big Data, quando nós estamos falando em biotecnologia, né, tantas outras trajetórias tecnológicas, evidentemente que o Brasil está atrasado também, né, nesse desenvolvimento tecnológico, né? E aqui a questão se desdobra de duas maneiras, né? É importante entender que essas trajetórias tecnológicas, que o desenvolvimento dessas novas tecnologias criam novos mercados, criam novos produtos, estão mudando, né, com certeza aí os modelos de negócio, né? Portanto, é uma oportunidade para quem efetivamente está investindo, né, nessas atividades. Por outro lado, também é importante entender que essas trajetórias tecnológicas vão e já estão, né, tendo impactos importantes sobre os setores tradicionais. Então, há uma mudança importante hoje na indústria automobilística, né? A indústria automobilística que está mudando a sua motorização a combustível para uma motorização elétrica, o desenvolvimento do carro autônomo, a mesma coisa do processo de robotização dentro de várias indústrias, da automação nas indústrias, ou seja, os setores atuais, seja um setor de alimentos, seja um setor, né, o setor, a matriz energética, as energias alternativas, todos esses setores, né, estão sendo afetados também por essas mudanças tecnológicas. Então, são dois vetores a serem pensados aqui, né? Em si, essas trajetórias, os mercados que criam os novos setores, mas também o impacto dessas novas tecnologias sobre os setores já existentes, né? O problema está exatamente aqui. Todo mundo está tentando, ampliando seus esforços, né, inovativos, tentando criar capacidade inovativa, investindo mais em pesquisa, em desenvolvimento, e esse gráfico deixa muito claro, né, como um esforço que as economias têm realizado nessa direção. Aqui é o gasto realizado em P&D dividido pelo PIB, né? Então, nos Estados Unidos, nós estamos dizendo que quase 3% do PIB americano, né, tem sido destinado para gastos em P&D, tanto público quanto privado, né? Vejam que a mesma coisa, a média dos países de alta renda, né? O mesmo acontece aqui em relação aos países de renda média, né, que está aqui embaixo, ó, essa cinzinha aqui crescendo, né? E vejam o espetacular crescimento, novamente, aqui da China, que gastava menos de 1% do seu PIB há 20 anos atrás, e agora está gastando mais de 2% do seu PIB, fazendo um esforço tecnológico impressionante. E o Brasil tentando fazer o seu esforço, né, aqui, que é a nossa... gastando 1% do PIB, conseguimos crescer um pouquinho, estamos aqui em 27, mas, infelizmente, isso aqui são indicadores até 2016, né? Os indicadores qualitativos, a partir de então, 2017, 18, 19 e 20, apontam ainda uma certa redução nesse esforço inovativo. Isso é preocupante, é uma revolução tecnológica em andamento, né? O país deveria estar fazendo um esforço descomunal, né, nessa direção de se apropriar, de desenvolver essas tecnologias, o que não está acontecendo
na economia brasileira. Tá? Vejam aqui a diferença de escalas entre, se é que dá para ver, né, mas vou ler para vocês aqui o número, né, os gastos públicos e privados em P&D por países, né, em 2017. Quanto os Estados Unidos gastaram? Né, algo em torno de 511 bilhões, né, a China 450 bilhões, nós gastamos 40, ou seja, é uma proporção, né, de 10 para 1, para quem está, né, num movimento aqui, para quem está numa posição atrasada. Né? Nós temos um gap, né, em relação à fronteira tecnológica. Na verdade, esses números deveriam ser, né, muito superiores se você quer reduzir, né, essa diferença. Não acontece. E não acontece porque, na verdade, né, quem mais está realizando esses esforços, né, tecnológicos, está gastando mais em atividades, né, inovativas, né, buscando resultados inovativos, são exatamente as economias ricas. Ou seja, a tendência é que quem já está, né, à frente permaneça na frente, né, dada a importância, das inovações, dessas trajetórias, dessa nova revolução tecnológica. Vejam como os gastos em P&D cresceram de forma substantiva nos países de alta renda, tem crescendo para todo mundo, mas em patamares muito superiores. Aqui, os países de média, renda, tem um crescimento significativo, porque está contemplando a China. Né? Quando a gente tira a China aqui de fora, a gente vê que esse crescimento existe, mas não é tão significativo. A China é que destoa dessas economias mais emergentes. Tá? Então, vejam, né, olhando para o gasto agora privado, né, 1.000 empresas, né, as 1.000 maiores empresas com gastos em P&D no mundo, como tem ampliado de forma significativa, quase 100%, né, nesse período aqui, dos seus gastos. Né, só que esses gastos estão cada vez mais concentrados nas grandes corporações, em alguns setores de atividades, né, e em alguns países. É o que mostra esse gráfico aqui, onde, para uma amostra de 2.500 empresas, que são as que mais gastam em P&D no mundo, tá? Isso aqui é uma base de dados da Comissão Europeia, a gente observa o grau de concentração desses gastos. Né? 50 empresas, 50 empresas aqui gastando 40%, responsáveis por 40% desses gastos. Né? As 100 maiores, responsáveis por metade desses gastos. E quando a gente pega aqui as 500 maiores empresas, 80%. Ou seja, há um grau de concentração, lembrando que essa amostra aqui dessas 2.500 empresas que gastaram aproximadamente 900 bilhões em 2018, representa algo em torno de 90% do gasto total, gasto privado total no mundo. Tá? Então, é realmente um processo muito concentrado, ou seja, é um grupo cada vez mais fechado. Né? Entrar para dentro desse grupo não é uma tarefa trivial, né? No mínimo nós teríamos que estar pensando aqui, né, num esforço muito maior. E certamente um esforço, né, inovativo muito maior do ponto de vista do Brasil. Né? E essas tendências aqui devem se acentuar, né, nesse período de crise e de recuperação da economia global. Tá? A partir daí, então, se a gente olhar, temos alguma saída, né? Então vamos lá, vamos pensar. Riscos e oportunidades aí para um processo de reindustrialização, no Brasil. Tá? Evidentemente que não há como se pensar, né, numa indústria, que volte a crescer de forma significativa em todas as suas dimensões, né? Uma indústria que seu grupo de bens de capital cresça sem imaginar que haja um retorno do investimento. Não há como pensar uma retomada das indústrias dentro de bens de consumo, se não houver uma retomada importante da demanda, da massa salarial, da renda da população para estimular, do crédito para estimular o crescimento do setor de bens de consumo. Se não retoma a produção doméstica, não tem como retomar a produção de bens intermediários. Ou seja, um fator fundamental, para a retomada, da recuperação e retomada do crescimento industrial é
uma recuperação desses vetores de demanda, né? O consumo, como eu disse, que depende muito aí da renda, depende da massa salarial, depende do emprego, fatores hoje que nós sabemos que estão bastante complicados na economia brasileira, né? A perspectiva do crescimento da taxa de desemprego, de redução da massa salarial, ou seja, a retomada do consumo deve levar um tempo considerável ainda na economia brasileira, né? Assim como também em algumas outras economias lá fora, né? Portanto, isso também, né, deve dificultar um aumento das exportações, compensando uma retração do mercado interno. Não bastasse isso, o efeito demanda, nós já vimos que do efeito competitividade, né, a capacidade competitiva nossa, que vem se reduzindo, também não cria boas perspectivas para uma evolução, para um crescimento das nossas exportações, né? O outro fator que poderia gerar demanda, poderia estar gerando demanda para os bens industriais, seria uma elevação aí importante dos gastos públicos, né? Então, lógico que quando você está gastando mais em saúde, você está gerando uma demanda por bens industriais. Quando você está gastando mais em educação, você também está gerando demanda por bens e serviços industriais. Quando você está gastando mais, né, em mobilidade urbana, você está gerando também, né, demanda por bens e serviços industriais, né? Quando você está gastando mais, né, na geração, distribuição de energia, em energias alternativas, renováveis, né, você vai estar gerando demanda por equipamentos, por serviços, etc., né? O problema é que nós sabemos que, né, na verdade, os gastos públicos hoje, né, e sobretudo o investimento público, vem se reduzindo, né, e não há nenhuma perspectiva, pelo menos dentro, né, da visão atual, desse atual governo, de promover uma elevação desses investimentos públicos, né? E o investimento, nós já vimos, de uma forma generalizada, tanto industrial, mas também da economia como um todo, está bastante reduzido. Portanto, de onde eu vou tirar demanda, né, para onde eu vou expandir a demanda para, com isso, gerar uma demanda para produtos industriais, para bens de consumo, para bens intermediários, para bens de capital, e assim por diante, né? Uma possibilidade, e aí é uma questão de escolha de país, de projeto de país, o que nós queremos, se nós queremos fazer esse país voltar a crescer, se nós queremos fazer com que esse país volte a ter uma indústria relativamente forte, porque uma indústria, ela é um mecanismo, ela é um instrumento importante para o desenvolvimento econômico e social de um país, nós temos que tentar viabilizar algum desses vetores de demanda. Uma possibilidade era efetivamente você ampliar, mesmo diante de uma crise, utilizar os investimentos, que dependem muito menos do nível de atividade, como são os investimentos aqui na infraestrutura. Lembra que nós tínhamos mostrado ali que os dados de infraestrutura, a infraestrutura no Brasil, ela é muito baixa. A crise aí a crise do Covid, né, a pandemia, explicitou as fragilidades, as vulnerabilidades, né, brasileiras, seja na forma de moradia, as nossas formas de moradia, seja do ponto de vista da forma com que nós nos transportamos, ou seja, há um problema terrível do ponto de vista também, né, da assistência, né, à saúde, ou seja, a nossa infraestrutura física e social, ela está muito carente, né? Portanto, se a gente quisesse, né, juntar a fome com a vontade de comer, usar esse termo, a gente poderia, através de gastos ou de investimentos mais significativos na infraestrutura, tanto física, quando nós estamos pensando aqui em logística, em transporte, quando nós estamos pensando em energia, quando nós estamos pensando em telecomunicações, quando nós estamos pensando em saneamento, quanto nessa infraestrutura social, mais investimento em saúde, construção de mais hospitais, mais investimento em educação, construção de mais escolas, construção de mais universidades, mais investimento em saneamento, tudo isso teria, do ponto de vista, uma melhoria na oferta de serviços à sociedade, ao mesmo tempo gerando uma demanda importante por bens industriais. Essa é uma forma de você
acelerar um pouco a recuperação, tanto da economia quanto da indústria. Mas o fundamental aqui, e já vou terminando para a gente levar as questões para o debate, de que não basta a gente apenas estimular a demanda por bens e serviços dentro da economia. É fundamental que esse estímulo de demanda, puxado pela infraestrutura, pelo crescimento dos gastos de infraestrutura física e social, eles, de alguma maneira, sejam preponderantemente atendidos a partir de uma produção doméstica. Não adianta criar, como nós temos hoje, uma demanda absurda, lógico que absurdo, que teve um crescimento exponencial diante desse momento de excepcionalidade que nós estamos vendo, de uma crise, de uma pandemia. O Brasil se viu obrigado, por exemplo, a ter que importar equipamentos, respirador, tivemos que importar máscaras. Isso não faz sentido. Evidentemente que quando a gente, num momento excepcional, tivemos que fazer isso para poder atender as nossas necessidades, a emergência que isso tinha. Agora, pensando numa política, num planejamento de médio e longo prazo, é fundamental que esses estímulos a demanda vindos do aumento dos investimentos em infraestrutura, tanto física quanto social, visando reduzir essas fragilidades e vulnerabilidades sociais, sejam preponderantemente atingidos aqui, fornecidos por uma produção doméstica, promovendo um desenvolvimento tanto da indústria produtiva quanto também tecnológico. Então, nós vamos desenvolver os equipamentos na área médica, nós vamos desenvolver máquinas e equipamentos para a área de energia, vamos estar desenvolvendo uma gama muito ampla de bens, tanto do ponto de vista de ampliar essa produção, quanto ampliar também o desenvolvimento tecnológico desses produtos, incorporando de alguma maneira, essas novas tecnologias que nós discutimos anteriormente. É assim que a gente criaria um novo ciclo, vamos dizer, virtuoso, de crescimento da economia brasileira, onde a indústria voltaria a ter um papel mais importante, um protagonismo muito maior, que é, sem dúvida, um dos caminhos para que a gente tenha um crescimento com desenvolvimento econômico e social, ou seja, um crescimento com uma qualidade de vida, com uma distribuição de renda muito melhor. É isso que eu gostaria de dizer, agradeço aí e estou aberto aí para o debate. Muito obrigado, gente. Professor Fernando, muito obrigada pela sua apresentação. Agradecemos novamente a participação e a excelente exposição. Eu tenho algumas perguntas que eu vou ler do pessoal que participou aqui via chat, então gostaria de passar para o senhor os questionamentos. Para a gente evitar de trocar a câmera muitas vezes, eu vou passar todos os questionamentos aqui do chat e entrego de vez daí a palavra para o senhor, tá certo? Okay. Queria, na verdade, então, antes de ler as perguntas, agradecer a todos que participaram do seminário aqui conosco, que assistiram esse seminário, e já anunciar que no dia 3 de julho nós teremos a participação de um professor internacional, estrangeiro, no nosso seminário, que vai tratar de temas relacionados à economia internacional. Então, desde já, deixo o convite para o seminário que acontecerá dia 3 de julho, tá bem? Bom, professor Fernando, eu vou ler, então, aqui as perguntas. A professora Janaína tem alguns questionamentos. O primeiro deles, ela coloca que o movimento mais intenso do Brasil em relação ao mundo
de perda de atividade industrial, né, a desindustrialização precoce, está também atrelado à forma de inserção da indústria brasileira em cadeias globais de valor? Ou seja, a inserção periférica de algumas das nossas indústrias favorecem essa desindustrialização? Tá? Essa seria o primeiro questionamento. Também temos um participante que pergunta a sua opinião em relação ao impacto da queda da taxa Selic na indústria brasileira. Tá? A professora Janaína também tem outras duas perguntas em relação a perspectivas futuras. Então, a primeira delas, considerando a necessidade de uma política industrial que busque recuperar a competitividade industrial e econômica do Brasil, qual seria um caminho promissor? O professor Paulo Morceiro, outro especialista na indústria brasileira, defendeu essa semana em uma palestra que o caminho está em uma política industrial horizontal, no estilo de uma nova política de substituição de importações, visto que já teríamos perdido a oportunidade de fazer uma política industrial vertical. Já teríamos, ela diz exemplo, já teríamos perdido a onda de especialização na indústria farmacêutica, por exemplo. Tá? E daí ela complementa, você concorda com essa ideia de política industrial horizontal como saída para nós? E por fim, a professora Gisele tem dois questionamentos e agradece também a sua participação. Qual o futuro para a indústria brasileira em termos de setores-chave? E com o fortalecimento da fábrica chinesa, o que sobraria para nós? Então, esses seriam as perguntas e questionamentos. Eu passo para o senhor, professor Fernando, e mais uma vez agradeço muito a sua presença aqui no nosso seminário de pesquisa. Obrigado, Luciana. Obrigado pelas perguntas. Excelentes perguntas. Vou tentar ver se consigo respondê-las, tá? Primeiro, respondendo à professora Janaína, lógico, uma coisa está atrelada à outra, né? A inserção, o que é a inserção nas cadeias globais de valor? Na verdade, o Brasil foi aos poucos, né, tornando, né, tendo vamos dizer, um grau de especialização maior na sua estrutura produtiva. Isso promoveu também uma certa reprimarização, né, da estrutura tanto produtiva quanto exportadora. Então, o que nós contribuímos para essas cadeias globalmente são esses produtos de menor valor agregado. Em compensação, quando importamos, né, o nosso conteúdo importado, nosso coeficiente importado é em cima de insumos, de produtos, sobretudo insumos, né, de maior valor agregado. Então, a nossa inserção nas cadeias é uma inserção fragilizada. É uma inserção fragilizada também pelo fato de que a economia brasileira tem empresas, que são menos competitivas, que têm uma capacidade menor de liderarem, de controlarem essas cadeias globais. Isso faz com que, quando a gente está olhando isso para uma cadeia de produção e de fornecimento, também quando eu estou pensando numa cadeia global, não sei se era isso que também Janaína se referia, nas demais atividades que agregam valor dentro de uma cadeia, que é o desenvolvimento de um produto, né, as atividades tecnológicas e, ao mesmo tempo, né, as atividades associadas à venda, né, à comercialização, ao marketing, né, nós também não temos marcas importantes, não temos canais de distribuição dessas grandes corporações brasileiras. Um exemplo, né, o Brasil é muito competitivo na produção de soja, mas quem comercializa a soja brasileira e, portanto, captura uma parcela importante, né, do valor gerado dentro desse setor são 4 grandes, ou agora, se quiser botar uma chinesa, são 5 grandes corporações, né? Então, é importante também você olhar para aonde, qual atividade está agregando valor e quem é que está capturando esse valor. Então, sim, a nossa inserção é frágil, né? E por ser frágil, isso contribui para que
para também um menor dinamismo. Mas eu também inverteria, Janaína, né? É porque houve essa perda de dinamismo da indústria que também foi te levando, né, a uma crescente fragilização, né, nessa inserção internacional, né? Se nós tivéssemos tido um maior dinamismo interno, que esse dinamismo interno tivesse promovido um crescimento da produção numa gama ampla de setores, acompanhados de investimentos, acompanhados de gastos em P&D, isso teria dado um grau de competitividade, né, para essa produção, para esses setores, para essas empresas, e certamente a nossa inserção nas cadeias, né, seria melhor, né, seria uma inserção mais sustentável, uma inserção mais menos frágil, né? Então, eu acho que são os dois fatores, né? A segunda questão que Janaína me perguntava, acho que é com relação à política industrial, Paulo Morceiro realmente é um grande especialista em indústria, em política industrial. Eu vejo assim, primeiro, lógico que se a gente está discutindo política industrial, independente se é vertical, se é horizontal, ou qualquer, se ela é de qualquer seja a sua dimensão, se for até diagonal, nós temos que mudar completamente o que nós temos hoje do ponto de vista do padrão de intervenção na economia, né? Hoje nós temos uma visão absolutamente liberal de como se deve conduzir a economia brasileira e que não há uma visão de que seja importante uma política industrial. Então, nós temos um primeiro obstáculo aí, que é um obstáculo de dimensão política. Ou se muda essa visão liberal, ou não avançamos. Se avançarmos, né, e reconhecermos de que é necessário a coordenação, né, desses instrumentos, dessas ações, né, estabelecendo uma política industrial, né, aí podemos discutir se ela deveria ser mais horizontal ou vertical. O que eu tentei fazer no final aí da minha apresentação foi, de uma forma bastante realista, pensar em alguns segmentos que gerassem eles por si só demanda por bens industriais, né? Não dá para imaginar que nenhum setor industrial brasileiro hoje, diante dessa retração, diante dessa crise brutal, vá promover investimentos, porque sequer tenha tido crescimento da sua produção. Portanto, essa demanda vai ter que vir de alguma forma fora, né? Quando eu estou falando fora, eu estou dizendo que entendo que a infraestrutura física, os investimentos em uma infraestrutura física e os investimentos numa infraestrutura social não só são fundamentais para se pensar o desenvolvimento econômico e social do país, como eles são importantes para a geração de demanda por bens e serviços industriais. Então, esse seria um caminho, e a partir daí articular, né, essa demanda crescente por um bem de consumo, por um bem de capital, né, por um bem intermediário, e evitar, eu sei que é uma preocupação também grande aí do Morceiro e da Janaína, de que haja um excessivo vazamento dessa demanda para as importações. Não que as importações não sejam necessárias, sobretudo dentro de um mundo que fracionou muito seu processo produtivo, que é desse processo importante de externalização das atividades, né, de montagem, né, de redes globalizadas, internacionalizadas de produção, de fornecimento. Lógico, que você tem que ter um conteúdo, né, importado, que você tem informações. Agora, não faz sentido você estimular um crescimento de uma indústria, por exemplo, que vai privilegiar o transporte público, dada a precariedade que nós temos hoje no transporte público, e fazer com que a demanda gerada por esse investimento vaze todo para importações. Não faz sentido nenhum a gente, né, realizar investimentos importantes e necessários dentro do nosso sistema único de saúde, seja em termos de equipamentos médicos, seja em termos de remédios, seja em termos, né, de serviços de saúde, e fazer com que tudo isso seja atendido através de importações. Tem que se encontrar um equilíbrio nisso, né, e através desse poder de compra público, né, permitir não apenas um desenvolvimento industrial, mas também um desenvolvimento tecnológico, né? Não sou tão pessimista com a ideia de que nós
perdemos uma indústria farmacêutica. Nós temos uma indústria farmacêutica que pode, sim, através do poder de compra público, né, o SUS, para quem não sabe, é o maior, né, sistema público de saúde no mundo. Então, nós temos que fazer dessa demanda, melhorar o orçamento. Evidentemente que saúde não pode estar dentro de um teto, né, de gastos. Saúde é algo absolutamente estratégico e a crise explicitou isso, né, as condições de saúde, tendo mais recursos para a saúde, gerando mais demanda, né, por bens na área da saúde, por equipamentos na área de saúde, por serviços na área de saúde, isso pode promover desenvolvimento de um setor farmacêutico, um setor de biotecnologia, um setor de bens de capital, né, assim como de serviços que vão estar usando cada vez mais inteligência artificial dentro da prestação de serviços em saúde e assim por diante. Então, eu acredito, se é isso que não estou elegendo o setor farmacêutico, não estou dizendo que isso é uma política vertical, estou pensando, né, a partir de como, usando o que seria os investimentos, né, infraestrutura física e social, demanda para a indústria. Tá? Não sei se foi dado o nome, eu pelo menos não tomei nota de quem me perguntou sobre a queda da Selic. Tá? Eu acho que não é só reduzir a taxa de juros. Né? Evidentemente que um investimento só vai ocorrer, sobretudo aí na indústria, quando houver, né, a expectativa de que vai ter um retorno desse investimento. Para ter retorno no investimento, além do custo, evidentemente, né, do capital, é fundamental que se tenha uma rentabilidade dessas atividades. Né? E como eu tentei apontar ali, uma das coisas preocupantes é que há realmente uma pressão internacional para essa redução dos preços relativos industriais, que leva a uma dificuldade na rentabilização, no retorno dos investimentos dos ativos industriais. Isso é muito preocupante, isso cria dificuldade, ainda mais para uma economia que precisa e muito ampliar seus investimentos na indústria. Então, a taxa de juros mais baixa ajuda, mas ela sozinha não resolve nada. Se não voltar a ter demanda, se não voltar a ter expectativa de que vai ter retorno para esse investimento, os investimentos não voltarão. Tá? Por fim, a professora Gisele perguntou de quais seriam os setores chaves na economia brasileira. Eu, a priori, não elegeria um setor-chave. Eu acho que é difícil você dizer que o setor de alimentos é mais ou menos importante do que o setor de energia, que é mais ou menos importante que o setor automobilístico, que é mais ou menos importante que o setor de tecnologia de informação e comunicação. Né? Eu acho que faz parte de uma economia que quer ter uma indústria, né, diversificada, que quer ter uma indústria com protagonismo, né, que haja uma gama relativamente ampla, né, de setores com, né, um encadeamento, né, interindustrial importante. Tá? O que eu entendo, sim, e aí eu acho que foi a segunda parte da pergunta da professora Gisele, é a preocupação em relação à fábrica chinesa. Já é um problema, já era antes, né, da crise, né, a invasão, aquele crescimento exponencial, né, da manufatura chinesa e asiática já vinham incomodando o mundo inteiro, né, a competitividade dessa indústria é muito forte, essa competitividade deve, né, crescer, deve se intensificar pós a crise. A China, a grande maioria dos especialistas aponta que a China saia ainda mais forte, não só do ponto de vista, né, da sua imagem política, da sua imagem, mas também do ponto de vista da economia, e certamente procurando, né, ampliar seus espaços de atuação. Isso vai se dar não apenas pelo aumento das suas exportações, e, portanto, isso aumentando a concorrência em mercados como o brasileiro, mas também o que já vinha ocorrendo de uma maneira muito intensa a partir dos investimentos das suas empresas. Né? A China hoje já é um dos maiores investidores globais. Né? Se você ainda somar isso à estratégia deles, da nova rota da seda, com investimentos em infraestrutura em vários países do mundo, ou seja, a China tem promovido um processo muito intenso de internacionalização. E não só, como mostrei naquele gráfico, né, a China consegue dar um salto
importante do ponto de vista do seu desenvolvimento tecnológico. A China está se preparando para essa nova revolução industrial e tecnológica. Pela primeira vez, um país supera os Estados Unidos em investimento público em pesquisa e desenvolvimento, que foi o que a China fez agora em 2019. Não sei se respondi a todas as questões, se houver mais, se deixei alguma coisa para trás, por favor, me informe. Muito obrigada, Fernando. Eu vou te ler uma última pergunta, nem vou passar a câmera para mim, tá? O pessoal não vai acabar escutando o áudio, mas a pergunta é do Samuel, nosso bolsista PNPD. Ele agradece pela sua excelente apresentação e em relação à perspectiva de aprofundamento da internacionalização e fragmentação da produção, a pandemia parece ter revelado a importância estratégica da indústria para a soberania nacional em diversos países, diante da interrupção de elos das cadeias globais de valor e especialmente da dificuldade de obtenção de equipamentos e materiais médicos hospitalares, medicamentos e produtos químicos essenciais, tanto pela alta demanda e concorrência internacionais, quanto pelas restrições às exportações impostas por diversos países produtores. O Japão, por exemplo, mesmo sendo uma potência industrial, destinou recentemente cerca de 2 bilhões de dólares em apoio na forma de subsídios e empréstimos diretos para que as empresas japonesas topem levar suas plantas industriais, hoje na China, de volta para o Japão. Nesse sentido, não seria possível um movimento pós-pandemia oposto ao previsto pelo senhor, isto é, de aumento do protecionismo ao redor do mundo e uma recuperação do crescimento mais voltado para dentro? Esse movimento tenderia a enfraquecer o domínio chinês na indústria global e poderia representar uma janela de oportunidade para países como o Brasil recuperarem setores industriais importantes? Obrigada. Eu que agradeço a pergunta, uma excelente pergunta, Samuel. Eu acho que esse é um dos cenários possíveis, né? Já há realmente já é possível monitorar uma parte do retorno dos investimentos japoneses da China para o Japão, já vinha acontecendo nos Estados Unidos. A pergunta é entender qual é essa intensidade, né? Se é possível mudar uma estrutura que já está consolidada, uma cadeia que já está consolidada. Eu acho que, de alguma maneira, a pandemia explicitou, né, preocupações importantes de entender que a forma com que vinha sendo essa internacionalização produtiva, comercial, poderia criar fragilidades, né, ferir a soberania de vários países. Ninguém imaginava, né, depender hoje, a China deve ser responsável por uma coisa de 70% a 90% da produção de EPIs, né, de insumos na área da saúde, né, depender tanto de um único produtor, né? Então, eu acho que a soberania, né, essa preocupação de tratar hoje alguns setores de uma forma mais estratégica, como a China sempre tratou, né? A China tratou o problema da sua matriz energética, o problema da sua matriz de alimentos, e foi construindo o seu desenvolvimento, tentando reduzir as suas fragilidades e vulnerabilidades, é fundamental. E concordo com você, Samuel, que a indústria, ela deve ser pensada também nessa dimensão de que oferece ao país, né, um maior grau de soberania, né? Uma nação que quer ser soberana precisa necessariamente ter uma indústria forte. Muito obrigada, professor Fernando. Eu vou finalizar, então, o evento, agradecendo mais uma vez a sua participação. Agradeço em nome também da professora Janaína, professora Angélica, a professora Gisele também está aqui, agradecendo pela excelente palestra e pela excelente contribuição. Muito obrigada mais uma vez. Luciana, sou eu que agradeço, foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês, debatendo, discutindo assuntos tão importantes como o da indústria, né? Agradeço a você, Luciana, ao convite, Janaína, a toda a equipe aí, né, do curso de pós-graduação, né, e estou à disposição para debatermos sempre que vocês acharem necessário.
Excelente, muito obrigada, professor Fernando. Obrigada a todos que acompanharam o seminário conosco. Uma boa noite a todos. Obrigada.